E aí, como vocês estão? Tão bem? Gostaria de trazer mais uma palavra para vocês e o tema de hoje é estereótipos. Ou seja, ao longo a sociedade que vivemos, na verdade, não só na sociedade que vivemos, ao longo da construção desse convívio humano, que o povo passou a conviver em grupo, a sociedade criou padrões e ela espera que as pessoas sigam esses padrões, ou muitas pessoas mesmo se colocam dentro desses padrões, se colocam seguindo, se vê seguindo esses padrões. E nada melhor do que a gente entender sobre o assunto do que dentro da palavra de Deus. Eu gostaria de trazer a mensagem que fala justamente sobre esse assunto. E vamos começar aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, que diz assim, ó: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, a palavra do Senhor vê Samuel tentando enfatizar ao povo que a obediência é melhor do que qualquer sacrifício, aqui principalmente se dirigindo a Saul, porque Saul ele veio com sacrifício quando Deus pediu obediência, e Deus já havia o recusado e havia dito que levantaria outro rei no lugar dele, porque Deus o havia rejeitado. Se a gente lê aqui ainda no mesmo capítulo, no 1 Samuel 15, mas no verso 10 e 11, diz: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Seja, então, após rejeitar a Saul, agora no capítulo 16, Deus manda Samuel ungir um novo rei. Deus manda Samuel ungir a Davi. 1 Samuel, capítulo 16, vou ler do 1 até o 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a este tem escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: Tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos, e disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envie e mando chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, e semblante de boa presença, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, essa passagem aqui traz justamente o foco e o estereótipo sendo visto, porque a palavra diz que Deus mandou Samuel ir ungir, e aqui existem 2 pontos principais do estereótipo: um do pai de Davi, Jessé, e outro do profeta Samuel, e outro do sacerdote Samuel. Ou seja,
aqui a gente vê os dois aplicando estereótipo. O pai de Davi, primeiro porque quando foi descoberto que ali em sua casa seria ungido o rei, ele nem se deu conta de chamar Davi, porque ele já tinha um estereótipo, ou seja, os seus outros filhos, os filhos mais velhos, alguns deles eram até guerreiros e até servia o primeiro rei, o rei Saul. Então ele disse, certamente é um desses. Ele nem se atentou para o fato de que Davi poderia ser esse rei, então ele nem se deu ao trabalho de chamá-lo, ele deixou ele lá no campo apacentando as ovelhas. E outro que a gente vê aqui é o próprio Samuel, que a palavra diz quando Jessé apresentou o primeiro, o filho mais velho, Eliabe, ele disse, certamente é esse o rei. E porque acredito que Samuel até falou, nossa, eu vou voltar mais cedo para casa, porque eis que o rei já está aqui. E o porquê disso, se a gente analisar a história, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, logo Davi seria o segundo, ou seja, então criou-se ao entorno da figura de Saul um padrão, um estereótipo do que era ser rei. Então, tanto Jessé como o próprio Samuel estava utilizando desses padrões para agora na unção desse novo rei. Eles achavam que esse novo rei teria as mesmas características de Saul, seria guerreiro, forte. Porém, a gente vê que não é assim, que Deus adverte justamente Samuel aqui no verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu gostaria de enfatizar um pouco aqui que você fala, realmente, Jessé e Samuel atentaram para a aparência, mas eu quero que você entenda um pouquinho da história de Samuel. Samuel não era qualquer pessoa. A gente lê lá em 1 Samuel, no verso 1, 9 e 11, diz assim, ó, 1 Samuel, no verso 1, 1 Samuel, no verso 9 até o 11. Samuel, verso 9 até o 11, diz assim, ó, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Seja, Ana fez um voto dizendo que se Deus a entregasse, ela era estéril. Então ela fez um voto dizendo que se Deus desse um filho, esse filho fosse um menino, ela o entregaria ao Senhor. E a gente vê que Deus atentou para ela, porque a gente lê agora em 1 Samuel ainda, agora no capítulo 1 e no verso 20, vou ler até o 28, que diz assim, ó, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecia em teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Ou seja, esse era Samuel.
Você consegue compreender? Samuel não era alguém que distante, ele cresceu, ele foi consagrado ao Senhor, ele foi entregue como um voto ao Senhor pela sua mãe, que era estéril, mas Deus a concedeu o filho. Então, entende? Esse mesmo Samuel que cresceu junto com os sacerdotes ali, ele constantemente na presença do nosso Deus, mesmo assim, ele ainda carregava isso de olhar para a aparência. E porque isso é uma coisa do ser humano. O ser humano atenta para a aparência, porém Deus, ele não vê como o homem vê, sabe? A forma de Deus agir é completamente diferente da do ser humano. Ele vai justamente ao contrário, enquanto o ser humano está pensando assim no óbvio, no que é mais provável, Deus faz justamente ao contrário. Ele usa aquilo que é humanamente possível para mostrar que ele é o Deus do impossível. E isso é muito lindo, porque ele Davi estava lá esquecido, ó, estava esquecido, porém Deus estava com ele, Deus sondava o coração de Davi, Deus sabia o que se passava no coração de Davi e como o coração dele era entregue para Deus, diferente de Saul, que já não estava fazendo a vontade do nosso Deus. Então, gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios 1, 26 e 28, que diz justamente sobre a forma como Deus age. 1 Coríntios 1, 26 até o 28, que diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o 28. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Esse verso aqui traz justamente o que é o agir de Deus. Ele pega as coisas, sabe, que não são, as coisas que não são, as pessoas que todo mundo olha assim e fala, ixi, isso daí não tem jeito, isso daí não pode fazer nada de bom. Deus pega justamente as pessoas e confunde aquelas que batem no peito dizendo, eu sou, eu faço. Não, até porque não é nós, não somos nós que faz, nenhum ser humano tem poder para fazer alguma coisa, o ser humano tem poder para transformar ninguém, e muito menos para salvar. Isso só é possível a Deus. Deus usa as coisas improváveis para que o poder dele se manifeste e todos saibam que é ele que opera, que é ele que cura, que é ele que salva. E foi justamente isso que aconteceu com a história de Davi. A história de Davi é linda. Davi estava lá esquecido, mas esquecido por quem? Pelo humano, pelos seus irmãos, até pelo seu pai. Mas por Deus não, Deus estava com ele, os olhos do Senhor estavam sobre ele. Gostaria de ler com vocês aqui também 1 Samuel 13, do 13 ao 14. 1 Samuel 13, do 13 ao 14, que diz assim. Então disse Samuel a Saul, obraste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, o Senhor te ordenou. Ou seja, aqui, recusando a Saul, Deus disse que já levantaria o quê? Alguém segundo o coração dele. E como que Davi é conhecido? Se você fosse referir, talvez se você não conhece a história, talvez